E aí, galera, como é que vocês estão? Espero que estejam ótimos. Eu sei que derrota nunca é legal, chateia a gente, mas se Deus quiser não vai mexer com a nossa saúde, né? Então, eu estou saudável, espero que vocês também. Quem não estiver, a minha oração a Deus é que rapidamente restabeleça a saúde de todos vocês e a gente vai conversando aqui, batendo papo e tentando mais informações, quer dizer, informar vocês da melhor forma possível. E se alguma coisa falta, vai lá para a mensagem, manda para a gente e a sua pergunta, o seu questionamento, a sua avaliação é sempre muito legal, muito importante para a gente. Nesse vídeo, a gente vai conversar sobre, claro, essa derrota do Ceará diante do Bahia, as nuances do que foi a partida, a situação geral do jogo. É bom ter, né, um time que não se conforma em ser derrotado, ainda que pareça que a derrota é iminente, esteja perdendo por 3-0, que reage, que busca, que quase empatou o jogo. É muito legal isso aí. Sei que vocês têm outras perguntas, a gente vai saber a avaliação do técnico Léo Condé sobre o jogo, a gente vai tentar avaliar aqui o que é positivo, o que é negativo, e depois nas mensagens eu vou receber de vocês o ponto de vista de vocês sobre tudo isso. E aí a gente conversa também sobre Pedro Raul, será que joga na segunda-feira? Será que volta para a estreia no Campeonato Brasileiro? E o Lelê, por que ainda não foi confirmado oficialmente? Está mesmo treinando no clube? Como é que foi o exame dele no departamento médico? Eu conto tudo para vocês e também um pouco sobre a preparação do Ceará, porque a partir de agora o foco é na estreia na Série A na próxima segunda-feira. É tempo de você deixar o seu like, ele é muito importante aqui para o canal, significa que você gostou do vídeo, isso já me deixa muito feliz. Sempre é estranho, né, que normalmente o número de likes corresponde a 10% das pessoas que estão assistindo um vídeo. Quer dizer, um vídeo tem 10 mil visualizações únicas, ou seja, 10 mil pessoas diferentes visualizaram um vídeo, aí dá em torno de 1.000 likes, às vezes um pouquinho mais, 1.200, 1.500. Então quer dizer que vocês, outras 9 mil ou quase 9 mil pessoas, não deixaram like. Se você puder deixar o seu like, você que nunca deixou um like, você que tem dificuldades, está lá na Smart TV, pede para, se você não consegue mexer muito bem no celular, para um amigo, filho, pai, o irmão seu, ir lá e deixar o like, porque ele é muito, muito importante para a gente. Então, eu agradeço demais. Se você que ainda não deixou nenhum like no nosso vídeo, posso deixar o like exatamente nesse vídeo. Se eu ver o crescimento, sei que foi você que me ajudou cooperando com esse crescimento nos likes nos nossos vídeos. Também não se esqueça de fazer a sua inscrição. Às vezes você fica pensando, poxa, Danilo, algumas pessoas vieram conversar comigo sobre isso. Eu soube do seu vídeo depois que passou a informação, já tinha acontecido, vi que você informou antes, vi que você detalhou coisas sobre o jogo que foram confirmadas, às vezes provável time muito próximo do time do jogo, que você conversou sobre aquilo, vi tudo depois, porque a plataforma não me informou. Isso é porque você não é inscrito no nosso canal. Você pode ir na página principal, onde tem inscreva-se, lá em cima, você clica e vai aparecer inscrito. A partir daquele momento você está inscrito. Outro passo importante é que aparece um sininho. Você clica no sininho e também vai ter acesso às notificações. O que é isso? Teve vídeo novo, a plataforma te notifica, porque além de inscrito, você confirmou para a plataforma que quer ser notificado dos nossos vídeos. Então, é sempre muito importante ser inscrito, estar confirmando as notificações que a plataforma vai passar para você e deixar o seu like. Isso sempre ajuda bastante ao crescimento do nosso canal. Além disso, compartilhar os nossos vídeos. Muitas pessoas me disseram que estão ali em grupos. Engraçado, eu estou num grupo lá de WhatsApp, acho que a pessoa não sabia que eu estava no grupo e mandou o meu vídeo compartilhando. Eu agradeço demais, muitas pessoas ali naquele grupo e em N outros grupos, e outros me falaram, olha, eu estava num grupo e a partir do compartilhamento de um amigo, eu acabei assistindo os seus vídeos, me inscrevi e agora acompanho todos os seus vídeos, inclusive
foi um rapaz que estava com um filhinho no braço, que falou isso em um dos tours do Ceará. Eu, como repórter, fico ali na sala de imprensa para pegar as informações, e no tour do clube muita gente vem conversar e um rapaz me falou sobre isso. Então, se você compartilhar o nosso vídeo com seus amigos, com seus colegas, com os grupos que você tem, principalmente de torcedores do Ceará, vai cooperar muito, porque, obviamente, são pessoas ali que têm o mesmo interesse que você tem em notícias do Ceará e notícias que nós apuramos da melhor forma possível. Eu quero te dizer que, além dessas notícias que eu passo aqui, tem 4, 5, 6, às vezes mais, apurações que ou eu não cheguei à confirmação ou eu soube que não são verdades. Estão dizendo por aí mas não são verdades. Então, o bom jornalismo diz o seguinte: não espalhe fake news. Como é que você espalha fake news? Falando das fake news e também negando as fake news. Ou seja, se eu disser para você, olha, fulano de tal, não vai contratar, eu só digo isso quando alguém pergunta. Perguntou, já está no ar, tem que dizer, porque senão vira uma informação falsa do seu canal. Mas, se não vier como uma pergunta, na conversa que você tem comigo mandando mensagens, eu não me refiro a fakes, a informações que não são realidade, passadas por quem quer que seja. Então, aqui a gente procura falar o máximo de verdade possível. Eu vou ter todas as notícias? Não, nunca ninguém vai ter sozinho todas as notícias. O que eu quero primar é não passar notícias erradas para vocês. Então, é esse um dos nossos compromissos por aqui. Então, galera, vamos logo conversar sobre essa derrota do Ceará para a equipe do Bahia. Conversando, vendo nos grupos, batendo papo com algumas pessoas por mensagem, eu senti que a torcida ficou triste, principalmente no 3-0, mas que viu uma ponta de esperança enfrentando uma das equipes de Série A que está na Libertadores como o Bahia e conseguir fazer 2 gols. E aí tem algumas outras coisas que a gente vai conversar sobre isso. Não era o time titular? Tem várias questões. Vamos iniciar aqui falando sobre o jogo em si. Sim, o Bahia não era o time titular, mas vocês têm que lembrar que, enquanto o Ceará era boa parte time titular que jogou no final de semana, esse time do Bahia que não era titular, vocês viram os jogadores, vocês conhecem os jogadores. Aqueles atletas, muitos deles seriam titulares em várias equipes. E durante o jogo, vários titulares entraram em campo. Ou seja, não foi um time fraco que o Ceará enfrentou. E eles estavam descansados, porque não iniciaram a partida contra o Vitória, que no final de semana sagrou o Bahia campeão baiano da temporada. Então, tudo isso joga a favor. E aí vamos pensar, por exemplo, o autor do primeiro gol, o Lúcio Rodrigues, ele é reserva do time do Bahia? Não, ele seria titular no time do Bahia. Mas, nessas finais do campeonato baiano, principalmente nessa finalíssima, ele estava convocado pela seleção uruguaia, jogando as eliminatórias da Copa. Por isso, ele não foi titular. Mas era um titular, sim, provavelmente titular no Campeonato Brasileiro, que estava em campo e marcou o primeiro gol contra o Ceará. O que é que eu quero dizer com isso? Que tá tudo bem o Ceará perder? Não, tá tudo péssimo o Ceará perder. O que eu quero dizer com isso é que não era um time fraco do Bahia, era um bom time, é um time forte, e foi interessante o Ceará, antes de iniciar o Brasileiro, jogar contra uma equipe assim. Melhor, claro, se ele tivesse vencido o jogo. As dificuldades de um choque com times de Série A são essas, o Ceará já começou a perceber, é isso aí, certamente vai sentir essas dificuldades. Agora, dentro do jogo, o Bahia não dominou a partida. Houve uma alternância na posse de bola, houve uma alternância nas ações do time, houve uma alternância no time que era melhor na partida em determinados momentos. Ou não é, no final do primeiro tempo o Ceará não dominou, não criou oportunidades, mais oportunidades do que o Bahia havia criado durante todo o primeiro tempo do seu domínio. Sim, só que o Bahia fez o gol e saiu do primeiro tempo vencendo por 1-0, e o Ceará, mesmo com as suas oportunidades criadas no finalzinho do primeiro tempo, poderia ter empatado o jogo. Não empatou a partida. A ausência de um centroavante foi sentida? Obviamente que foi.
principalmente o Pedro Raul, que vem num grande momento pelo Ceará. Era necessária? Era. A gente vai ver lá na frente a situação do Pedro Raul. Mas foi sentida? Foi sentida. E se pudesse não ter essa ausência, óbvio que o Ceará seria um time mais forte. Pensando aqui no jogo, rapidamente, sobre o primeiro tempo, eu acredito o seguinte: o primeiro tempo o Ceará não foi bem, mas quando tomou o gol, ele passou a tomar de conta das ações. Ele até começou marcando, dificultando o Bahia. Depois afrouxou nessa marcação e deixou o Bahia chegar com certa liberdade. Talvez, vocês lembram que nos clássicos, como é que o Condé jogou? Com 2 volantes de marcação, Dieguinho e Fernando Sobral. Nesse jogo contra o Bahia, ele optou pelo Lourenço. Talvez imaginando que o time precisava de uma saída melhor, uma saída mais rápida do campo defensivo. Talvez esse tenha sido um dos problemas. E, por outro lado, o Lucas Lima, um jogador que chegou há pouco tempo, poderia ser um dos volantes ali. Digamos o seguinte: o Dieguinho está cansado, não pode jogar 90 minutos. Ou Fernando Sobral não é para jogar 90 minutos, foi substituído no segundo tempo. Você teria o Lucas Lima. Eu não sei qual a situação do jogador, ele não foi utilizado na partida, quando jogou não fez um grande jogo, e talvez por isso o Condé tenha optado pelo Lourenço, que não foi titular nos clássicos e por isso fisicamente não estava tão abaixo do que essa dupla que realmente se doou muito nas 2 partidas finais do Campeonato Cearense, o Dieguinho e também o Fernando Sobral. Então, faltou um pouco de intensidade na marcação, acredito assim, e quando tomava a bola, faltou objetivo nesse retorno. Precisava ser um time que soubesse o que fazer. Liga na direita para o Galeano, puxa na esquerda para iniciar uma jogada com o Rômulo. Isso basicamente não aconteceu e eu entendo que isso não foi bom, claro, não foi positivo para o Ceará. Após tomar o gol, aí o Ceará melhora na partida. O Ceará tentou ser ofensivo, poderia ter empatado, como eu já disse, mas não fez gol. Só que, olha o que me chamou a atenção, fiquei olhando as estatísticas da partida, porque no final do jogo eu achei que o Ceará tinha chegado mais ao gol do que o Bahia durante boa parte do primeiro tempo, onde ele teve mais posse de bola. E eu estava certo. No primeiro tempo, o Ceará teve 4 chutes no gol, acertando o quadrilátero ali, onde ficava o Ronaldo. 4, e o Bahia teve quantas contra o Ceará que ele acertou? 3. A diferença das 4 do Ceará, nenhum gol. Das 3 do Bahia, 1 gol. Por isso, o Bahia saiu vencendo no primeiro tempo de jogo. O Rômulo, o Galeano tiveram inclusive chances claras no primeiro tempo, mas acabaram não fazendo o gol. Aí veio o segundo tempo. Do jeito que o primeiro tempo terminou, eu imaginava que no segundo tempo o Ceará viesse para buscar logo o empate. O problema é que na primeira jogada do jogo, na primeira jogada da partida de segundo tempo, o Eric acerta aquele golaço, houve um erro, porque o Eric recebe aquela bola sozinho, ele é um jogador que chuta mesmo de fora da área, e ele chuta com um belo efeito, a bola bate na redinha lá, um golaço do meio-campista da equipe do Bahia. Aí foi complicação. E eu fiquei imaginando se o Ceará conseguisse restabelecer no jogo, porque você sai no primeiro tempo, onde você toma um gol, faz muitas jogadas de gol, não empata, e chega no começo do segundo tempo, toma um segundo gol, a situação é complicada. Talvez por isso o Ceará tenha, naquele momento do jogo, tido dificuldades para centrar no jogo, para ter mais a posse de bola, para agir com inteligência e para chegar ao gol do Bahia. Você não faz nada disso. O Ceará tomou o terceiro gol, inclusive, numa jogada lá de escanteio, quando o Bruno fez uma grande defesa, né, uma cabeçada inclusive do Eric, mais uma vez, e o David Duarte acabou marcando o terceiro gol da equipe do Bahia. Parecia, né, quem estava vendo o jogo, vocês estavam também, que o jogo tinha terminado ali, pronto. Agora o receio é não tomar uma sonora goleada jogando na Fonte Nova. E outra, o Rogério começou a mudar o time, colocar jogadores rápidos, Ademir entrou, depois entraria o Eric Pulga, então você fica imaginando o que poderia acontecer. O Everton entrou no jogo, então você pensa, está colocando os titulares e jogadores principais do título baiano, mas o Ceará reagiu. O Ceará reagiu, essa foi a parte positiva, é por isso que vocês estão vendo o vídeo, é por isso que
vocês não ficaram tão tristes. Todo mundo fica chateado, todo mundo queria uma vitória, mas tão tristes com a derrota porque o Ceará reagiu. O Ceará reagiu, teve chances de empatar o jogo, perdia por 3-0. Primeiro, em relação a gols, a bola cruzada pelo Rômulo, que o Fernandinho faz o primeiro gol, importantíssimo, porque a partir dali o Bahia começou a ter receio do Ceará e se fechar mais. O Ceará tomou conta do seu campo ofensivo com a posse de bola e depois disso o Lourenço bate escanteio, o Galhardo de cabeça, não, o Galhardo é baixinho, cara. O Galhardo é baixinho, de cabeça vai lá e faz mais um gol. Ele já colocou 3 bolas na rede de cabeça, né? Uma não valeu, as outras 2 são 2 dos gols do Galhardo na temporada. Se ela teve chance sim, lembra daquela do Fernandinho que ele puxa para o meio e poderia ter feito um golaço, a bola passa muito perto do gol do Ronaldo, mas o Ceará acaba não fazendo o gol, o Ceará acaba terminando a partida com uma derrota de 3-2. Eu fico pensando o seguinte, quem foi que fez isso ultimamente contra o Bahia na Fonte Nova? Chutou 6 bolas dentro do quadrilátero do gol do Bahia, perdia por 3-0, fez 2 gols, pressionou, o Bahia ficou no campo de defesa no final do jogo, defendendo para não tomar o gol de empate. Quem ultimamente fez isso com o Bahia? Nem o Vitória, que na última partida perdeu por 2-0 para o Bahia, lá na Fonte Nova. Porque essa do 1-1 foi na casa do Vitória. Mas na Fonte Nova foi 2-0 para o Bahia. Então, ninguém conseguiu acuar o Bahia nos últimos tempos. Ah, Danilo, não é o time titular. Já contei para vocês. Alguns são, outros entraram durante a partida, inclusive nesse segundo tempo que o Bahia estava acuado, vários titulares estavam em campo. E ainda tem a questão de que estavam descansados, enquanto os jogadores do Ceará vinham de um desgaste próprio de uma conquista em 2 jogos no estadual, jogando contra outro time da Série A e outro time que é considerado tecnicamente melhor que a equipe do Ceará. Então, tudo isso precisa ser levado totalmente em consideração quando a gente avalia essas circunstâncias por aqui. Bem, esse foi o meu ponto de vista sobre tudo isso e o técnico Léo Condé, claro, tem o ponto de vista dele e a gente vai saber o que é que o Léo pensou sobre essa partida, essa derrota do Ceará para o Bahia. Sem dúvida que o jogo como um todo foi um jogo muito equilibrado, de 2 equipes que procuraram jogar. Eu acho que o Bahia, no primeiro tempo, aproveitou melhor a chance que teve. Eles tiveram 2 chances, um chute que bem defendido pelo Bruno, e depois uma boa trama ali, uma boa jogada deles. E a gente também conseguiu criar umas 3 ou 4 situações boas de gols e não marcamos. Eu acho que assim, o que a gente pecou mesmo foi aquele gol no início do segundo tempo, né, onde a gente voltou disperso ali, cedemos um espaço que normalmente não cede, né? Se a gente pegar os clássicos, a gente sempre muito bem compacto, cedemos o espaço ali, e o adversário acertou um belo chute. Mas depois foi um jogo, novamente, um jogo equilibrado. Eles fizeram o terceiro, nós buscamos 2 gols, poderia ter empatado o jogo. Acho que foi uma grande partida de 2 equipes que buscou o gol o tempo inteiro. Naturalmente, nesse nível agora, o erro custa caro. A gente tem que ter o máximo de cuidado possível na hora de marcar e o máximo de capricho possível quando chegar próximo do gol adversário. Eu observei também alguns lados aqui positivos e negativos do Ceará. Vou começar lá com os negativos. Primeiro, tomar 3 gols. O Ceará não tinha tomado até aqui na temporada. Um jogo só, 3 gols, não tinha acontecido ainda. Então isso é bem negativo. O Ceará teve dificuldades realmente de marcar. E o Ceará não teve tanta posse de bola quanto poderia, quanto precisaria, principalmente na primeira etapa de jogo. No segundo tempo, principalmente depois que marcou os gols, o Bahia ficou com certo receio de atacar, só buscava ir na boa no contra-ataque, aí o Ceará teve a posse, mas no primeiro tempo não, quando ele precisava, em igualdade de condições, 0-0 ainda, demonstrar alguma força contra o Bahia. Então, o Ceará não demonstrou a força defensiva dos últimos jogos e a posse de bola
que ele teve na maioria dos seus jogos até aqui na temporada. Também faltou um pouco de tranquilidade no pior momento da equipe, que foi ali o início do segundo tempo. A equipe esteve meio intranquila, por isso tomou o terceiro gol. Imagina só se tivesse ficado no 2-0, o Ceará teria depois empatado o jogo. Mas aí tomou o terceiro gol por causa da intranquilidade. Ah não, Danilo, foi uma bola alçada na área, né? Bola para. O Ceará, naquele lance anterior, ele perdeu bola no momento de instabilidade e depois gerou o escanteio que acaba culminando com o terceiro gol. Então, o Ceará teve realmente dificuldades até ali. Esse é o lado negativo, mas tem um lado positivo também. O lado positivo é que a equipe não se entregou em nenhum momento, que a equipe buscou o tempo todo melhorar dentro do jogo, às vezes cometendo erros, como no momento de maior instabilidade. E ao estar perdendo de 3-0, ela se negou a entregar os pontos, a confirmar que estava derrotada no jogo. Em nenhum momento o time se entregou. Tanto que o time foi para cima do Bahia, olha, 3-0, você ir para cima do adversário na casa dele, cara, nunca é fácil, não é fácil. Conto nos dedos as vezes que a gente ouviu falar sobre isso no futebol. E o Ceará foi, buscou, e aí, nessa questão do lado positivo, o Ceará ainda conseguiu marcar 2 gols e ter outras jogadas que poderiam ter culminado no gol de empate. Então, esse é um lado muito positivo da equipe do Ceará. Sobre atletas, eu entendo o seguinte: quem que foi mal no jogo? E aí você que viu o jogo pode também me dar seu ponto de vista. Para mim, o Nicolas não foi bem, tanto que o Rogério percebeu, colocou o Ademir por aquele lado, porque o Nicolas já não estava indo bem sem ter um atacante que partisse para cima, e o Ademir foi para tentar fazer isso. Acho até que o Nicolas deu uma melhorada, fechou um pouco o setor para o Ademir, mas não foi bem no geral, no todo. Ele deixou a desejar, ficou devendo um pouco, principalmente quando a gente sabe que ali o titular é o Matheus Bahia. Então, se ele quiser brigar pela posição, o nível de qualidade dele, o nível nos jogos, precisa melhorar bastante. Outro lado, agora um lado positivo, o Rômulo, para mim, ele fez sua estreia no Ceará. Para mim, a primeira boa partida do Rômulo. Foi ótima, foi excelente? Não. Foi regular. Foi uma partida regular do Rômulo. Mas ele não errou tantos passes quanto na maioria das outras partidas que participou pelo Ceará. Ele não demonstrou estar tão cansado fisicamente, que eu entendo que isso aconteceu em outros jogos, que acabava no final, pouco antes de ser substituído, errando tudo. Ele foi substituído sim na partida. Certamente ele tem problema com desgaste, porque ele não vinha jogando no Palmeiras, ele vinha só treinando. Então o atleta precisa dessa questão do ritmo de jogo para não promover desgaste nas suas atuações nos jogos. Mas dessa vez ele teve uma atuação boa, uma atuação regular. Pode-se dizer que foi a primeira boa partida do Rômulo com a camisa do Ceará. Diria que seria uma espécie de estreia real do Rômulo, tanto que ele concedeu a assistência no gol do Fernandinho. Fernandinho que entrou bem no jogo, né? Além do gol que marcou, outras jogadas, não cometeu também erros de outros jogos, como entregar a bola de forma, às vezes, até ridícula para o adversário. Ele foi bem, foi conciso nas jogadas, foi inteligente, se colocou no lugar certo. As coisas não aconteceram para o outro gol, mas ele poderia ter marcado outro gol, como eu disse, numa jogada individual em que ele puxa para o meio e quase acerta o ângulo do Ronaldo. E, mais uma vez, o Galhardo jogando muito bem, né? Parece que aquela fase de início de temporada passou, onde o Galhardo não acertava nada. E hoje o Galhardo vem jogando muito bem, mais um gol, mas além do gol, uma boa participação no jogo, tanto que o técnico Léo Condé também elogiou o Galhardo. Realmente uma atuação individual bastante destacada do Galhardo, já vem numa crescente, realizando bons jogos, e hoje, mais uma vez, ele conseguiu ter uma boa performance, tanto na fase defensiva quanto na fase ofensiva, criou boas jogadas ali, fez o gol, foi bastante participativo, e naturalmente vai galgando, vai buscando seu espaço na equipe,
assim como já está tendo esse espaço já sendo conquistado. E merece, né? O Galeano está merecendo um lugar na equipe principal. Vamos pensar no ataque principal. Pedro Raul, sem dúvida. E para mim, Galeano. Aí o técnico Léo Condé precisa definir. Se ele quer um segundo atacante com o Ailon, tudo ok. O Ailon não vem jogando bem. Se ele quer um outro jogador de lado, ele pode utilizar o Fernandinho. Só penso que quando o Pedro Henrique voltar, o Pedro Henrique entraria exatamente no lugar do Ailon. Pelo menos pelo que estamos vendo neste momento do Ceará. Porque o Ailon no passado também fez muito disso. Alguns momentos em que ele não aparecia muito, depois alguns momentos com muitos gols em uma boa recuperação técnica. Então vamos aguardar o que vai acontecer nesse início de Série A do brasileiro, porque são 38 jogos de Série A pela frente nessa temporada 2025. Agora, se você me perguntar qual o principal ponto do Ceará positivo no jogo, para mim foi não se entregar. Para mim foi não aceitar a derrota. Acho que os jogadores aceitaram a derrota depois que o árbitro apitou que tinha terminado o jogo. Ele não tinha mais o que fazer. Mas até ali eles não aceitaram a derrota. Então, a questão da resiliência, também comentada pelo Léo Condé. É uma marca da nossa equipe. Uma equipe que não se entrega nunca. Tem sido assim, né? Na Copa do Brasil mesmo, contra Confiança, nós saímos atrás do placar e conseguimos empatar e buscar a classificação nos pênaltis. E vai ter que ser assim, porque nós vamos enfrentar grandes adversários, vai ter momentos que a gente vai conseguir ter um jogo mais controlado, vai ter momentos que a gente vai sair atrás, vai ter adversidades, né? E a equipe tem se mostrado, né, uma equipe, como você mesmo falou, bastante resiliente. E com essa derrota, a classificação da Copa do Nordeste ficou assim. Como esse jogo era uma partida que deveria ter acontecido anteriormente, então estava atrasada, as outras equipes não jogaram. O Ceará chegou a 6 jogos, não tem mais jogo a menos, segue na terceira posição no grupo B. Em relação a jogos a menos, só quem tem agora são Bahia e Confiança. Adivinha por quê? Porque o Bahia vai enfrentar o Confiança. Se o Bahia vencer, ele se isola cada vez mais ali na liderança e vai deixar CSA, Ceará, Náutico e até mesmo o próprio Confiança e o América de Natal, na última rodada, brigando pelas outras 3 vagas. Se bem que, em relação à pontuação, até a Juazeirense, que tem 6 pontos, teria chance de classificação, porque todos têm um jogo. O que será precisa fazer para não depender de ninguém e se classificar? O Ceará está em terceiro com 10 pontos, o CSA é o segundo com 10, o Náutico tem 8 na quarta colocação e o Confiança 7 na quinta. O que será precisa fazer? Será precisa, claro, vencer sua última partida. Vai ser fora de casa, o Ceará enfrentando a equipe do Sampaio Corrêa. Danilo, quando é esse jogo? Não sei, amigo, não sei, amiga. Por quê? Porque a CBF, não sei o que aconteceu nesse ano, está numa loucura de ir desmembrando rodada a rodada os jogos. Eu não estou entendendo. Nos anos anteriores, a primeira fase da Copa do Nordeste era desmembrada de uma forma geral. Você já sabia o primeiro jogo até o último. No caso, agora, os times se enfrentando dentro do grupo, são 7 jogos para cada um. Você saberia, nos anos anteriores, do primeiro ao 7º jogo, dia, onde, quando, tudo. Saberia horário, mas isso não está acontecendo esse ano. E o pior, a CBF começou fazendo isso também no Campeonato Brasileiro. Eu posso dizer para você, por exemplo, que depois do Red Bull Bragantino, o Ceará vai enfrentar o Grêmio, que o jogo será no Castelão. Mas eu não posso te dizer quando, em que dia será. Eu não posso te dizer em que horário será. Porque nós estamos às vésperas do início do Brasileirão e a segunda rodada do Brasileirão não tem suas datas confirmadas. Eu não sei o que está acontecendo. Não quero tergiversar aqui, mas quando promovia-se interclasses e eu estudava no colégio, as datas eram mais rápidas de serem conhecidas do que o que a CBF está fazendo, nesse caso, com as suas competições. A Copa do Nordeste é uma competição CBF, o Campeonato Brasileiro é uma competição CBF. A Copa do Brasil é completamente compreensível, porque as rodadas são marcadas
em fase classificatória, ou seja, você só pode marcar a terceira quando termina a segunda, e agora você só pode marcar, não vai para a terceira fase agora, quando tiver o sorteio. E aí dá para entender, é compreensível. Mas o Campeonato Brasileiro, não. A tabela básica está aí, já faz tempo. E você não sabe quando serão exatamente os jogos da segunda rodada. Você sabe que podem ser no sábado, no domingo e na segunda-feira, mas os jogos não estão marcados. Imagina só você, torcedor, torcedora, que quer viajar para assistir o jogo do Ceará, sei lá, na sétima, oitava rodada, a rodada aqui entre a sétima e a oitava que for fora de casa. Você não vai poder saber, você não vai poder comprar a passagem antecipada. Você vai ter que comprar em cima da hora com um valor absurdo. Até para as empresas de comunicação que precisam fazer coberturas dos jogos, fica impossível. Já tentou comprar uma passagem assim em cima da hora, faltando uma semana? Já tentou? É uma loucura o valor. Então, eu não entendo o que a CBF está fazendo, mas não está sendo legal com ninguém, com o torcedor, com os clubes. Os clubes precisam se programar. Sei lá que lá na sétima, oitava, nona, décima rodada, você sabe que vai para longe e precisa de um voo fretado. Ele não pode definir esse fretamento, ele nem sabe o dia que vai ser esse jogo, se vai ser no sábado, no domingo, na segunda-feira. Quando é no meio de semana, não sabe se é terça, quarta, quinta. Então, é isso que tem complicado. Então, não sei quando será Sampaio e Ceará. Não sei, a CBF ainda vai marcar. Mas sei que na mesma data e horário, porque os jogos da sétima rodada vão ser feitos exatamente na mesma data e no mesmo horário do grupo B, o América de Natal enfrenta o CSA, o Bahia enfrenta o Náutico e a Juazeirense enfrenta a equipe do Confiança. Então, Sampaio e Ceará, América de Natal e CSA, Bahia, Náutico, Juazeirense e Confiança. Se o Ceará vencer o jogo dele, é fora de casa, é no Maranhão, é em São Luís, é contra o Sampaio Corrêa. Mas se ele vencer o jogo dele, independente de outros resultados, estará classificado e aí a definição vai ser da colocação. Que para o Ceará é muito importante vencer e que o CSA não vença para que o Ceará termine essa fase na segunda colocação, porque se ele terminar em segundo, nas quartas ele vai disputar em casa. É um jogo só nas quartas de final da Copa do Nordeste, então você sendo o segundo colocado, pega o terceiro do outro grupo e vai jogar em casa. O terceiro colocado do grupo A é a equipe do Ferroviário, então o Ceará jogaria em casa e diante do Ferroviário nessa próxima rodada. Se ele classificar em segundo, então ele precisa da vitória contra o Sampaio e torcer para que o CSA vai jogar em Natal contra o América de Natal, não vença o jogo. O América de Natal, que também precisa da vitória, porque está em sexto com 7 pontos, ainda tem chance de classificação. Então, não deve ser um jogo tão simples assim para a equipe do CSA. Então, Copa do Nordeste, aguardar a última rodada. Em breve, muito em breve, a CBF vai marcar esses jogos da última rodada da primeira fase da Copa do Nordeste. Agora, vamos conversar sobre outras informações. Vou passar logo para vocês 2 informações. Uma é sobre o departamento médico. Pedro Raul. O departamento médico confirmou que o atleta não tem nenhuma lesão. Que ótima notícia. O Pedro Raul, segundo o DM, foi poupado em função da sequência de jogos e da necessidade de recuperação. Então, o Pedro Raul, que estava com uma faixa lá no pé, vocês viram no jogo contra o Fortaleza, a faixa caiu, ele ficou em campo, depois ele teve que ir à borda do campo e recolocar. Ou seja, tinha alguma coisa ali, há uma dor ali, há um desconforto ali, mas não é lesão, o que é a ótima notícia. Ele precisa se recuperar e ficou fora desse jogo e passou no clube e certamente tratou e certamente em recuperação. Como não é lesão, deve jogar contra o Red Bull Bragantino na segunda-feira. Muitos torcedores me perguntaram sobre o Guilherme, o outro centroavante que é da base, que poderia ser utilizado nessa partida contra o Bahia, não viajou. Já o Guilherme teve um desconforto na região anterior da coxa esquerda e por isso ele não tinha como viajar. O Guilherme ficou em tratamento. Sobre o Lelê, nesse jogo contra o Bahia, a gente fica com a impressão de que um centroavante de ofício faz muita diferença, né? E o Lelê pode ser esse jogador. O Lelê,
surgiram muitas informações porque ele ainda não foi anunciado oficialmente. E aí as informações são de que, não, ele não passou no exame médico, não, ele não fica, ele nem está mais no... Tudo é inverdade. Por que eu estou dizendo isso aqui? Porque essas informações já estão aí no mundo, então a gente precisa trazer a realidade. O Lelê foi aprovado nos exames médicos, o Lelê vai ser regularizado, se possível ainda essa semana. Tinha umas tratativas lá com o Fluminense, mas já está tudo ok. E a informação que eu tenho é que ainda essa semana ele vai ser regularizado. Está treinando no clube? Sim, o Lelê já está treinando no clube. Desde segunda-feira ele fez os exames e já começou a fazer trabalho de academia no campo. O Lelê já está treinando no Ceará desde o início da semana. Agora, se ele estreia agora segunda ou não, aí é uma outra questão, porque tem que ver a questão física, tem que ver o entrosamento com o grupo, tem que ver o ritmo de jogo, tudo isso o Léo Condé vai receber de informação, porque há um departamento no clube, que é físico, que é fisiologia, são 2 departamentos no clube, que vão passar essas informações ao treinador, mas a informação que eu tenho é que clinicamente ele está ok, nenhum problema para ele participar dos treinos e, consequentemente, assim que o Condé quiser, achar que deve, entender que o jogador está em condições, dos jogos também. Então, essa é a situação do Lelê. E como é que é a preparação do Ceará até o confronto da segunda-feira? Os jogadores, não sei que horas vocês vão ver esse vídeo, se vocês já viram, estão vendo na sexta, eles chegaram na quinta, se estão vendo na quinta, eles chegam nesta quinta à tarde, reapresentam-se para os trabalhos na sexta à tarde. No sábado e no domingo os treinos serão pela manhã e no domingo à tarde a delegação viaja para Campinas. De Campinas vai até Bragança para o jogo em Bragança Paulista contra a equipe do Bragantino. Portanto, é esse o ciclo aí de treinamentos do Ceará, é essa preparação do Ceará para essa estreia que faz no Campeonato Brasileiro na próxima segunda-feira contra a equipe do Red Bull Bragantino. Danilo, Matheus Bahia volta? Volta sim, Matheus não tem nenhum problema clínico, ele só não poderia jogar contra o Bahia por força de contrato, porque é o seu clube de origem. O Matheus Bahia deve estar em campo sem problemas na segunda-feira. E o Pedro Raul, que a gente falou há pouco, foi preservado, passou um jogo fora para estar trabalhando para a próxima partida e certamente também estará em campo diante do Red Bull Bragantino. Você colocaria o Lourenço ou, por ser uma estreia fora de casa, é aquela questão dos 2 volantes? Eu utilizaria os 2 volantes. Deu muito certo nos clássicos. Fora de casa, contra o Red Bull Bragantino, certamente o adversário vai buscar envolver o Ceará. E o Ceará precisa marcar mais forte, obter a posse de bola e ter a condição de rapidamente acionar os contra-ataques. Então, jogadores com boa marcação, como o Fernando Sobral, como o Dieguinho, são mais aptos para esse tipo de partida, no meu ponto de vista. E aí é uma coisa, claro, que vai ficar com a decisão de quem sabe muito mais que eu, que é o técnico do Ceará, contratado para isso, o Léo Condé, que vai ter todos esses treinos que eu citei na semana, ainda sexta à tarde, sábado e domingo pela manhã, para poder definir. Primeiro os que viajam, mas também o time que deve enfrentar o Red Bull Bragantino nesse retorno, nessa reestreia do Ceará na Série A do Campeonato Brasileiro. Amigos, amigas, muito bom contar com a audiência de todos vocês. Agradeço demais. A minha sugestão é que deixem o like, ele é importante para o nosso canal. Então, se você ainda não deixou o like, está na hora. Vá lá, deixe o seu like, porque você fortalece aqui o canal e sempre a gente pede isso porque é algo que determina a melhora nossa aqui na plataforma, a condição da gente ter um alcance melhor. Então, eu agradeço demais. Se você gostou do vídeo, nada mais justo do que você diga para a plataforma: olha, gostei do vídeo e quero confirmar isso por aqui. Eu agradeço demais. A sua inscrição no nosso canal também é muito importante. Eu fico dizendo isso e várias pessoas que são inscritas dizem: que coisa chata, já me inscrevi. O problema é que enquanto você se inscreveu,
2/3 das pessoas que estão nos assistindo não se inscreveram ainda no canal. Então, lá na página principal tem inscreva-se. Você dá um clique lá, vai aparecer o sininho das notificações. Você clica também e confirma todas as notificações. Quando tiver vídeo novo, olha, você vai ser um dos primeiros a ter essa informação, a poder assistir os novos vídeos e a estar conosco aqui no canal, aproveitando todas as informações que a gente tem. Então, não deixe de fazer também a sua inscrição, que é muito importante para o canal, mas eu julgo que seja para você também, para que rapidamente você tenha acesso aos novos vídeos e às novas informações. Pois é, galera, o nosso compromisso, um deles é sempre trazer a realidade das informações para você, apurar, errar o mínimo possível. Erramos porque somos humanos, mas esse não é o nosso desejo. E eu também sempre assumo o compromisso com vocês de que, se Deus quiser, vamos retornar com outros vídeos em uma próxima possibilidade, em uma próxima junção informativa que teremos por aqui. Então, se Deus quiser, a gente se encontra nos próximos vídeos. Até lá!